E aí pessoal, Júlio aqui trazendo mais vídeo pra vocês. E nesse vídeo estão vendo mais um videozinho de kart. Dessa vez a de fato primeira etapa da Copa Huayra. Finalmente estamos começando, entre aspas, de fato o campeonato, né? Porque a etapa 0 contou pontos, mas não é classificada como uma prova, né? De fato, é chamada de pré-temporada, na verdade. Mas vocês estão vendo aí a primeira etapa de fato do campeonato. E eu mudei de categoria, né? Eu comentei no vídeo passado que eu corri na categoria iniciantes barra como é que era o nome mesmo? De seletivo. E agora eu acabei indo pra Light, né? Foi mais por escolha minha também. O pessoal da organização acabou me colocando na Light, como eu imaginei que fosse. Mas eu tinha a opção de ficar na iniciante se eu quisesse, mas eu acabei preferindo ir pra Light pra ver como é que era o ritmo e tal, ver se eu me encaixava bem na categoria ou não, e ver como seriam as coisas. E vocês estão vendo aí que eu tô na classificação, que começou com uma surpresinha, porque estava chovendo um pouco antes da classificação começar. E por consequência a organização do kartódromo achou bom mudar o traçado, então a gente correria num traçado diferente para essa etapa, seria um traçado bem mais rápido e que eu nunca tinha corrido antes, mas devido à chuva aquele traçado ficou indisponível para correr, então eles acabaram mudando para esse aí, que é o traçado 101 do KGV. E é um traçado que eu conheço, mas que eu não conheço na chuva, né? Como vocês podem ver aí, eu acabei rodando. E esse vai ser basicamente o tema do vídeo, guys. Eu nunca tinha pilotado na chuva, foi minha primeira experiência essa que vocês estão vendo agora, eu andando na chuva, então eu não sabia muito do que esperar. Eu sei exatamente como é a técnica de dirigir na chuva com kart, né? Então sempre evitar a linha de corrida e a maioria das vezes, né, evitar a linha de corrida e dirigir pela linha de fora, né, pela linha onde não tem muita borracha. Mas era a primeira vez que eu estava de fato aplicando isso na prática, né? Eu nunca tinha feito isso, então tem sido uma surpresa, foi uma surpresa na verdade para mim aplicar tudo isso. Então essa é uma prova que eu tô bem devagar e quando eu vi que tava começando a chover, eu falei, puta, eu não vou ligar para resultado, eu quero só ver se eu consigo sobreviver e rodar o menos possível. Então eu de fato não tava me importando muito se eu fosse o último, se eu fosse 15º, 13º, enfim. Eu só queria tentar sobreviver e tentar aprender a andar na chuva. E é basicamente isso que eu tô querendo fazer nessa corrida e na classificação. Então vocês vão ver que o resultado dessa corrida não é maravilhoso. Vocês vão ver que eu vou rodar várias vezes, né? Vocês já viram uma vez. E dando um spoiler bem rápido, eu vou rodar de novo aí. Então eu de fato estava aprendendo, né? Eu não como eu falei, eu nunca tinha andado de kart na chuva antes. E para quem não sabe, né, os karts de aluguel, eles não têm um pneu de chuva. Eles são pneus slick na chuva. Então é um ótimo desafio, né, para quem quer aprender a andar na chuva. Cara, andar de kart rental na chuva é ótimo porque não tem a possibilidade de você trocar de pneu. Você vai ter que ficar com esse pneu aí do início ao fim e se virar com ele. E na questão de drifts foi super legal. Foi muito legal fazer uns driftzinhos, mas né, o drift não traz o tempo. Então vocês estão vendo aí que eu tô penando um pouquinho. Eu acabei rodando aí de besteira, na verdade. Essa aí que vocês viram agora foi uma rodada de besteira. Eu achei que talvez fazendo a traseira ficar um pouco mais solta eu pudesse conseguir um pouco mais de tempo de volta, então acelerei mais do que eu deveria naquela curva, mas na verdade não. Mas como eu falei, a gente tá é muito uma corrida de aprendizado pra mim, porque eu de fato não tinha nenhuma experiência pilotando na chuva. Como eu falei, eu sei a técnica, né? Mas na hora de aplicar é uma coisa muito diferente, né? E o lado bom de você poder gravar suas corridas é justamente esse, né? Porque eu tava revendo partes da corrida ontem e eu já saquei algumas coisinhas que eu fiz de errado e que eu posso melhorar em caso eu corra alguma outra corrida na chuva, né? Espero que eu corra, sinceramente, eu espero que eu consiga correr uma outra corrida na chuva, porque eu quero ver se eu consigo
melhorar bastante, né? Foi muito estranho a sensação de você virar o volante e o kart simplesmente não virar. Eu nunca tinha tido essa sensação, né? Eu falei pra vocês que eu tô quase um ano correndo de kart, mas eu nunca tinha experimentado nada de chuva, nada. Então, pra mim sempre foi no seco e sempre tinha muito grip e eu podia acelerar quando eu quisesse e frear na hora que eu quisesse, fazer a linha normal de corrida. Então, é muito diferente a sensação de você estar na chuva com pneu slick e você virar o volante e frear e o kart não frear e o kart não virar e o kart sair de frente eternamente. Então é uma experiência bem diferente, assim, bem única. Mas eu gosto desses desafios no kart, eu gosto de aprender, eu gosto de ver onde eu posso tirar meu tempo. E eu queria muito correr de novo na chuva para que eu tenha essa oportunidade, né? E também vendo os vídeos serviu de lição para que eu pudesse entender quando que a pista começa a ficar seca, onde que eu posso arriscar ou não. Então isso é bem interessante. E vocês estão vendo já o começo da corrida que meu kart não decidiu largar. Eu percebi que meu kart estava com um pequeno delayzinho na hora que eu pisava no acelerador e na hora que ele de fato acelerava. Eu não sei porque tava com esse probleminha, mas ele tava com esse pequeno delayzinho aí. E vocês estão vendo aí agora que eu já vou ganhar 3 posições, porque 3 pilotos ali saíram na primeira curva. E agora vou ganhar mais uma, então vou pra P25. E agora eu só queria, de novo, como eu falei, queria sobreviver. Eu não tinha muito problema com alguém me passando, enfim, eu tava até com receio de acabar batendo em alguém, como eu bati na classificação sem querer. Então, como vocês estão vendo, tô fazendo uma corrida cautelosa, uma corrida devagar, é uma corrida de fato para aprender. E vocês viram que eu ganhei mais uma posição, ou seja, mais 2 posições na verdade, então foi ótimo. E aí deu uma confusão, um piloto começou a voltar na contramão, não sei porquê, não entendi porquê e pra quê, tipo, ele bateu em mim. Enfim, foi uma puta confusão, mas eu não entendi porque que o cara não esperou todo mundo passar pra depois acelerar, era muito mais fácil. Foi até um pouco perigoso ali ele ter voltado na contramão, mas enfim, aconteceu o que aconteceu, felizmente não me machucou, nem nenhum outro piloto, imagino eu. Não sei se o cara tomou advertência também, mas felizmente não me machucou. E aí vocês estão vendo o finalzinho da volta 1. E essa parte final da pista aí até que tava um pouquinho mais seca já. O sol tava começando a sair de novo, então tava um pouco mais seco. E aí na curva 1 vocês vão ver que eu já dou uma primeira rodada na corrida e eu vou ser quase atingido aí. Por pouco não fui atingido aí por um outro kart, felizmente não fui. E agora eu vou ganhar uma outra posição porque um piloto rodou de novo. E é exatamente o que eu falei, né? A pista, o sol estava saindo de novo e a gente estava andando, então por consequência a gente estava criando um trilho e o sol estava secando a pista. Eu até achei que a pista estava secando rápido pra caramba, porque os pilotos que correram a bateria depois da minha estavam praticamente no ritmo normal, se comparado ao ritmo que a gente estava andando aí na chuva. Então a pista secou bem rápido e essa última parte da volta aí, como vocês estão vendo, ela já está praticamente seca. A gente pode quase fazer ela normal, como faria numa pista seca normal. Então tem partes da pista que estão importantes, que estão secas e dá para você correr normal. E agora vocês estão vendo que eu estou apontando pro piloto que estava atrás de mim me ultrapassar. Ele parecia mais rápido que eu, então eu não estava tentando segurar ninguém, não estava tentando barrar ninguém de me ultrapassar. Enfim, pode ir à vontade. É até bom, né? Eu acho até bom que tem alguém na minha frente, porque isso me instiga a tentar ser mais rápido e a tentar ganhar mais velocidade. Então eu queria muito que alguém me ultrapassasse. E eu demorei um pouquinho para perceber que essa curva que a gente passou agora já estava boa de fazer ali por dentro. Agora essa curva aí, ela é horrível até o final da corrida, ela era muito ruim para fazer ela pela linha normal da corrida. E agora vocês estão vendo aí que eu vou ganhar mais 2 posições momentaneamente na volta 4. E na verdade eu já vou perder essas 2 posições, porque os 2 pilotos que me ultrapassaram, que eu ultrapassei, vão me reultrapassar, porque eles saíram direto da reta, né? Eles não precisaram fazer a curva, então eles saíram com bem mais velocidade do que eu.
E vocês vão ver aí que eu vou perder mais 2 posições. Mas de novo, como eu falei, eu não estava ligando muito para posição nessa corrida. Eu de fato queria só aprender e só melhorar andando na chuva. E aí o piloto na minha frente ele vai rodar, ele foi tentar fazer a linha de corrida, eu acho, nessa curva e não dá para fazer. Essa curva estava impossível de fazer na linha de corrida, então ele acabou rodando e acabei ganhando mais uma posição. E agora vocês estão vendo o final da volta 4 e início da volta 5. E eu novamente vou rodar aí na curva 1. E eu comecei a sacar depois vendo o vídeo qual era o meu erro, né? Quando você tá na chuva, pelo que eu entendi, pelo que eu li já, né? Você tá na chuva, nos karts, como esses karts de aluguel tem freio só na traseira, é muito importante que você freie em linha reta e não freie e vire ao mesmo tempo. E se você vê justamente no final da volta 4, no final da volta 4 pro início da volta 5, eu literalmente estava freando e virando ao mesmo tempo. Então isso acabou fazendo com que eu perdesse o controle do kart. E eu não cheguei a reparar, mas eu acho que eu fiz isso nas outras voltas também. Então foi um errinho aí que eu cometi, infelizmente. Mas que nem eu falei, né? Pela 1000ª vez, é uma corrida onde eu tô aprendendo literalmente a andar na chuva. Eu não tinha conhecimento algum de como fazer isso. E agora vocês estão vendo a volta 6, que eu tô em P26 pelas minhas contas, mas talvez seja errado. E eu vou tô tentando chegar na galera ali da frente, né? Eu tô começando a usar a linha mais normal de corrida, pelo menos naquela curva, mas essa curva em descida ainda tô usando a linha de fora. E essa curva agora para a esquerda era impossível usar a linha de dentro, ali tava bem molhado ainda. Então eu preferi continuar por fora. E comecei a usar uma linha diferente aí no começo no final da subida, na verdade, porque eu reparei que era mais fácil sair com mais velocidade naquela curva para a esquerda, que não estava deslizando tanto, né? Então você faz ela mais aberta e fecha, sem precisar virar muito o volante. Você deixa o volante o mais reto possível, por consequência você perde menos a traseira, né? Perde menos o controle do kart, ou seja, o kart fica mais estável. E aí vocês viram aí que eu perdi a posição pro piloto da frente, aí pra 27ª posição. E se eu não me engano eu vou rodar mais uma vez aí, infelizmente. Não vou rodar aí, olha só, achei que ia rodar. Foram tantas rodadas que eu até perdi a conta. Vou ganhar mais uma posição aí para um piloto que rodou. E vou perder mais uma posição para um piloto que apareceu do nada. Eu não esperava que ele estivesse ali. Mas vou ganhar essa posição aí. E vou ultrapassar o piloto do macacão amarelo aí relativamente fácil, na linha da corrida já. Então aquela curva estava boa para fazer na linha da corrida, mas tinha que ser bem, bem cauteloso ainda. E eu queria tentar me manter próximo desses pilotos aí na minha frente, porque quem sabe eu tivesse próximo do ritmo deles. Então eu queria só, enfim, aprender e tentar ver qual era a linha de corrida deles. Só que infelizmente aí no começo da volta 8 vou rodar de novo e vou perder uma posição para o piloto aí do macacão amarelo que a gente ultrapassou agora há pouco. Eu fiquei um pouco bravo comigo depois dessa rodada, porque eu não estava conseguindo fazer a curva 1 de boa, eu estava sempre errando. No começo eu estava freando muito tarde, e aí depois, quando eu peguei mais ou menos o ponto de freagem, de freada, aí eu realmente estava fazendo a técnica errada, né? Eu estava freando e virando ao mesmo tempo, o que no molhado não dá para fazer. E agora aí vocês viram que na mesma volta que eu rodei, eu já cheguei no piloto do macacão amarelo, ele estava mais lento do que eu. E a gente vai ter uma pequena disputa aí na reta principal. E acho que vai ser a disputa de posição mais lenta que já teve no KGV, porque a gente freou aí e eu fiquei esperando ele passar reto, porque eu sabia que provavelmente ele ia passar, porque ele estava na linha mais molhada da pista, né? E ele passou reto e eu consegui fazer a ultrapassagem por dentro nele. E daí pra frente basicamente foi mais ou menos isso que aconteceu na corrida, tirando esse sustinho que eu tive na volta 11 aí que vocês vão ver. Acho que foi o maior susto que eu tomei pilotando kart nesse um ano. Olha só a saída de traseira que eu dei e eu segurei, o kart estava apontando para uma direção completamente diferente, mas eu consegui segurar, até quis deixar aí porque no slow motion, porque foi bonito, achei bonito, mas foi uma baita segurada. E agora vocês estão vendo na volta 11, porque o final da volta 11 no caso, porque eu vou tomar uma volta. Sim, estou tomando uma volta, fazia tempo que eu não tomava volta no kart.
desde o primeiro campeonato que eu corri ano passado, que foi a primeira vez que eu tomei volta, né, porque eu tava aprendendo ainda. Então fazia um tempinho aí que eu não tomava volta, mas de novo, como eu falei, eu real não tava me importando muito com o resultado das corridas, só queria aprender e criar a confiança de andar na chuva e entender, né, as técnicas e tal, aplicar as técnicas que eu conheço, pelo menos. Mas então, eu não, como eu falei, não tava ligando muito por tomar volta, o resultado. E aí vocês estão vendo que eu tomei uma volta do terceiro colocado. E foi ótimo ficar essa volta atrás dele, porque eu de fato vi o que ele fazia e consegui fazer parecido, não igual. Né? Vocês estão vendo aí que agora eu fiz uma primeira curva bem boa. E foi vendo ele que eu comecei a reparar que a pista já estava bem boa para algumas curvas. Ali no final da volta estava bem boa já, então já dava para quase fazer como a gente faria na pista seca. Então fui vendo esse piloto aí que eu percebi, putz, eu podia estar acelerando mais cedo e por consequência não ter tomado volta, né? Eu rodei várias vezes, então talvez tivesse tomado mesmo assim, mas como eu ainda não tenho muita experiência, né, dirigindo no molhado e passando por essa parte de seco para molhado, ou de molhado para seco, então faltou esse cacuete aí de identificar quando que a pista estava boa para pisar tudo, para andar normal, e quando a pista estava ruim ainda. E essa acabou sendo a corrida, guys. Infelizmente não foi uma corrida com um baita resultado. Não esperava que fosse também, mas com certeza se fosse no seco seria melhor. Não teria tantas rodadas. Mas é isso, como eu falei, serviu de aprendizado. Eu nunca tinha andado na chuva, então ou na pista molhada, né? Não estava chovendo mais de fato, mas a pista estava molhada, bem molhada, então foi um bom aprendizado. E espero que as próximas corridas sejam melhores. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou.